Abra a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz a palavra do nosso Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós temos compaixão pelas almas perdidas. Quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós nos anulamos em nós mesmos. Porque não vai prevalecer mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós chegamos a dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, eu estou devolvendo tudo aquilo que pertence a Ti, porque não pertenço a mim, mas eu pertenço ao Senhor. Meus amados, o que Deus está realizando em nossas vidas através da igreja do Senhor é algo maravilhoso. Eu me lembro de uma experiência no campo missionário. Um missionário lá em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Esse missionário recebeu um convite para pregar em uma cidade próxima aonde ele morava. E ele chegou nessa cidade. E quando ele chega nessa cidade, ele não verifica nenhum alvoroço. Nenhum alvoroço. E ele liga para o seu colega. E o colega diz: olha, foi cancelado. O culto foi cancelado. Queridos, ele ficou triste, porque ele foi para pregar a palavra do Senhor. E ele foi também com uma sacola levando vários folhetos da palavra do nosso Deus. E ele começou a chorar. E ele começou a chorar e disse: Senhor, eu vou voltar para a minha casa a pé, até a minha cidade, e eu vou lhe entregar todas essas porções da palavra de Deus às pessoas que eu encontrar na beira da estrada. E assim ele fez. Foi caminhando, 1 quilômetro, 2 quilômetros, dava uma parada, tomava uma água, entregando os folhetos da palavra de Deus. Já chegando no fim, ele começa a sentir dores nos pés. E ele continua entregando a porção da palavra de Deus. Mais adiante ele para, ele tira o seu sapato. E tirando o seu sapato, ele vê que estava jorrando sangue. E ele continua chorando. E ele diz: Senhor, eu fiz um pacto contigo, que eu não iria parar essa viagem até a última pessoa que receber a porção da palavra de Deus. E ele disse: sabe por quê, Senhor? O sangue que o Senhor derramou lá na cruz do Calvário é muito maior do que esse sangue. Esse sangue não liberta, esse sangue não salva, mas o teu sangue me salvou. E o teu sangue trouxe redenção. Meus irmãos, quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós nos anulamos. Paulo está dizendo:
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo se anulou completamente, para que hoje eu tenha vida e vida em abundância. O Senhor Jesus Cristo se anulou completamente, para que nós possamos andar pelo mundo afora, anunciando essa mensagem que tem poder, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma coisa bem interessante, que Paulo diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. O servo, ele não pode escolher para onde ele vai. Eu me lembro, pastor Roberto, quando eu estava ali no seminário, e eu disse que iria para Boa Vista, Roraima, fronteira com a Venezuela, no ano de 1982, o pastor Guimarães disse assim: eu acho que você é doido. Você vai passar lá uns 5 anos, depois você volta. A Bíblia diz que o vento assopra para onde ele quer e ouve a sua voz. Eu fiquei ali 14 anos e 5 meses. Eu me lembro, irmãos, que eu levava minha esposa em uma bicicleta. Dei muito tombo nela. E eu me lembro que a gente fazia os cultos ao ar livre e realizava cultos nos lares, vinha de bicicleta, os cachorros acuavam e ela ficava nervosa e chegava em casa tremendo. Eu fazia uma garapa de açúcar para ela. Aí depois eu digo: filha, faz um aqui para o servo também, que eu estou necessitando de uma garapa. Mas uma outra coisa, pastor Roberto, irmãos, é que eu gostava muito de tomar refrigerante e gostava muito de comer maçã, mas os recursos eram poucos. E quando a gente ia para Cobal, naquele tempo da Cobal, eu via maçã, eu pegava, a minha esposa dizia: filho, não pega que é pecado, não dá para comprar. E é interessante que a frente missionária, chegamos em setembro, dia 20 de setembro de 1982, outubro, novembro, dezembro, nenhum aniversário na congregação. Eu digo: meu Jesus, não dá para tomar nem um refrigerante. Quando foi em janeiro, uma irmã disse: pastor, é aniversário dos meus 2 filhos. Eu digo: glória a Deus. Glória a Deus, foi uma bênção. Aí eu fui de bicicleta, cheguei lá, o senhor disse assim: pastor, o senhor quer um copinho de refrigerante? Eu digo: sim, um copinho sim, só. Aí eu tomei rapidamente o refrigerante, rapidamente. Ele disse: o senhor quer mais outro? Eu digo: sim, mais um só. E eu tomei rapidinho. Aí ele viu que eu estava animado. Ele disse: pastor, vou deixar uma garrafa aqui com o senhor. Não, pode deixar, isso aqui. Mas irmãos, eu digo para vocês com muita alegria no meu coração, pastor Roberto foi pastor da minha igreja durante muitos anos ali, e Deus, em sua infinita misericórdia, sempre supriu todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Irmãos, nós não pedimos nada a homens, pedimos sempre ao Senhor, e o Senhor usa a sua igreja, usa o seu povo. Paulo está dizendo para nós que o servo, ele não pode dizer: meu mestre, eu quero ir para ali. Não. Como eu disse para vocês, durante esses 35 anos, Deus nunca deixou de suprir as nossas necessidades. Em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Que o meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Passamos um tempo só de bicicleta, começamos a orar, 3 anos e 6 meses, chegou o carro. Eu passei quase 20 horas na rua, andando para cima e para baixo. Que benção, glória a Deus. Mas nós pedimos a Deus, Deus nos deu isso. O outro detalhe é que ele se humilhou a si mesmo, obediente até a morte e morte de cruz, para que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu vou apresentar para vocês rapidamente algumas imagens aqui, mostrando qual é a razão de tudo isso. A razão do nosso Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Qual é a razão da igreja do Senhor Jesus? Qual é a finalidade nossa diante do nosso Deus? Mostrando quadros de vidas transformadas. O primeiro quadro que eu apresento para vocês aqui é o pastor Eli, que ganhou o Marcos Mairuna para Cristo. Andou 15 dias de barco para levar a palavra de Deus, e mais 15 de volta, em uma semana lá. Hoje o Marcos é um grande líder naquela região. Para quê? Como diz, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. A segunda imagem, batismos que realizamos ali com a etnia Cocama, ali no Alto Solimões, pastores ali realizando conosco esses batismos. Terceira imagem, a imagem desse casal ancião, que há 50 anos atrás, quando os missionários americanos chegaram naquela região, levando a palavra de Deus, eles se converteram. E mais ao lado dele tem um filho, aquele que está de camisa verde tem outro filho, é outro filho dele, todos eles salvos em Cristo Jesus. Isso é o poder do Evangelho. Mas algo bem interessante nessa próxima imagem aí para vocês, são líderes sendo treinados para plantar novas igrejas, levando a esperança, levando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é que é mais interessante, em sua própria língua. Não há nenhuma interferência para com o receptor. A mensagem é comunicada na própria língua ticuna e o povo entende que Jesus morreu por todos. Mas outra imagem. Realizamos esse jovem aí, e água também, de uma outra etnia naquela região, pastor Roberto e irmãos. O Eli visualizou esse jovem. É uma outra etnia lá no Peru. Fez o projeto radical, 2 anos no trabalho de formação missionária. Está voltando para o seu povo, mas ele ainda não pode dirigir uma igreja, sabe por quê? Dentro da cultura e água, um jovem não casado não pode assumir a igreja. Cultural. E sabe o que é que ele está fazendo? Ele está trabalhando com o irmão do pastor aqui, que é um pastor que tem uma igreja na região de Tabatinga. Se tem alguma jovem aqui, pode se pronunciar. Queridos, um líder transformado, apaixonado. Nós vamos estar lá, pastor Roberto, vamos visitá-lo lá no Peru. Vamos estar visitando esse povo ali. A próxima imagem é vidas transformadas do povo ribeirinho. E tem sido uma grande bênção. Deus tem realizado milagres ali nessa região. Próxima. Essa jovem, a Neide, ela clamava para que desaparecesse o suicídio naquela região. A bebida. Os jovens bebiam, pulavam no rio, morriam. Jovens se enforcavam. E era um terror naquela região. E sabe o que aconteceu? Deus mandou missionários para pregar a palavra de Deus ali naquela comunidade. O suicídio desapareceu. Amém, irmãos? Porque o Evangelho é transformação e vida. O Evangelho é o poder. É o poder que transforma, como transformou a minha vida. Mas a última imagem. Não sei se tem a última imagem, acredito que não. Mas eu quero concluir aqui. A palavra de Deus diz assim: que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estava visitando o campo Xerente lá do pastor Gunter.
Pastor Gunter completou 59 anos no campo missionário este ano. Próximo ano completará 60 anos no campo missionário, com o povo xerente. E era um povo também que estava em extinção, estava desaparecendo. As crianças nasciam e muitas morriam. O pastor chegou com a sua esposa, a irmã Wanda, começou a ser parteiro, ser enfermeiro e assim sucessivamente. As crianças começaram a nascer, mas nascer de uma forma normal. E hoje são mais de 5.000 indígenas xerentes naquela região. Mas eu visitei aquela região ali, o povo xerente, e conheci um xará meu, chamado Valdir. Quem era o Valdir? O Valdir era um pajé, Odílio. Era um pajé. E o pajé o que é? Faz toda a pajelança, toda a macumbaria, toda a feitiçaria que você pensar. E ele era um terror. Ele era um terror. Um dia, Satanás chegou para ele e disse: está na hora de prestar contas. Ficou assustado? Satanás falou para ele literalmente: está na hora de prestar contas. Ele dizia: pastor Valdir, a 2 quilômetros eu ouvia tudo que se passava. A 2 quilômetros Satanás me dava esse poder. Aí Satanás marcou com ele: você em tal dia, em tal local, em tal hora, você tem que trazer um sacrifício para mim, ou a sua vida, ou do seu filho, ou do seu neto. O Valdir ficou mais de uma semana sem dormir, porque ele tinha medo que se ele dormisse, Satanás o levasse. Chegou aquele dia, Satanás chegou de uma forma pavorosa, derrubando portas e tudo, e Satanás disse: cadê a minha oferta? E ele calado: cadê a minha oferta? E o Valdir calado. Por várias vezes Satanás fez isso. Mas sabe o que é que o Valdir fez? O Valdir se ajoelhou e levantou as suas mãos para o alto e disse: o sangue de Jesus tem poder. E ele dizia bem forte: o sangue de Jesus tem poder. E Satanás foi saindo em retirada, e ele dizendo mais alto: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E Satanás desapareceu. E ele se ajoelhou naquele momento: Senhor, agora eu entrego a minha vida para Ti. Amém, irmãos? Hoje quem é o Valdir? É um grande crente em Cristo Jesus, que anda pelas aldeias aonde ele era um terror, agora cantando hinos de louvores ao Senhor com a sua sanfona. Vida transformada no poder do Evangelho do Senhor Jesus. Paulo está dizendo para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Essa é a nossa esperança. Meus irmãos, nós vamos parar com essa obra? Não vamos, tá? Sabe por quê? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nesta manhã, eu quero desafiar a você a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.